Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Na mensagem desta noite, nós não temos um texto específico, um texto base. Nós temos vários textos que queremos compartilhar com os irmãos, que vão falar sobre várias situações que devem fazer parte da nossa vida enquanto família, à luz da palavra de Deus. E o título é A Família nas Escrituras. E o primeiro texto que eu vou chamar a atenção aqui dos irmãos é o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15. Nesse texto, são estabelecidas as metas espirituais, para a família. Josué é um exemplo que nós temos de como deve ser o procedimento, principalmente do chefe da casa, do marido ou do pai. E na ausência desta figura paterna, a mãe pode exercer essa atividade junto à sua família, junto aos seus filhos. Que diz assim o versículo 15 do capítulo 24. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui o escritor ele estabelece metas espirituais para a sua casa. Josué tomou esta decisão no coração dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa lição é algo que nós precisamos aplicar na nossa vida diária enquanto crentes em Cristo Jesus, na formação de uma família que possa servir a Deus segundo o desejo do Senhor. O outro texto é o Êxodo, texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, texto também que os irmãos bem conhecem. E ele diz assim: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Os irmãos podem perceber que eu estou fazendo a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje. E esse texto de Êxodo 20, versículo 12, ele estabelece o dever, que os filhos têm de honrar os seus pais. E há uma promessa embutida aqui nesse mandamento, que é de prolongar a vida deles na face da terra. Chama atenção também para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que nós temos aqui? O que a palavra de Deus ensina aqui? A palavra de Deus ensina a responsabilidade que tem que existir entre marido e mulher, uma responsabilidade mútua na vida conjugal, enquanto eles viverem. A prioridade deles será sempre um ao outro, um e o outro, E quando vier os filhos, quando diz aqui, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e vai unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então a primeira obrigação, o primeiro dever que um homem tem é com a sua esposa e depois com seus filhos. Só depois é que ele deve se preocupar em cuidar mesmo dos seus outros familiares, à luz daquilo que a palavra de Deus ensina aqui, daquilo que Deus estabelece aqui. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 7, ele diz assim no versículo 10, Capítulo 7, versículo 10. Para os que já estão casados, tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. E aí eu posso incluir também o verso 11 que diz, porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua mulher. Aqui o que o texto nos mostra, irmãos, é que
Deus estabelece a norma de fidelidade contínua e duradoura, né, no casamento entre o homem e a mulher, ou entre a mulher e o seu marido, entre o marido e a sua mulher. Então a mulher não deve se separar do marido, o marido não deve se separar da mulher. Todavia, se ela quiser se separar, ela não deve casar de novo. Uma coisa hoje, tanto para o homem quanto para a mulher, praticamente quase, podemos assim dizer, né, impossível de ser observado, né, de não casar de novo, mas há esta situação. E o que a palavra recomenda? Que nesse espaço da separação ou do divórcio, que eles procurem a reconciliação, enquanto não casam com outra pessoa. Reconciliem um com o outro. E aí, pela graça de Deus, poderão, inclusive pela lei, voltarem a se tornar novamente marido e mulher. Capítulo 19 de Mateus, irmãos, é outra recomendação que a palavra de Deus nos traz aqui, né? São palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, versículo 5 e o versículo 6, né? Nesses versículos, né, a união física faz parte do plano de Deus, né, para a vida conjugal. Jesus chama atenção para essa situação, né? Que a vida sexual, a vida conjugal entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, é uma dádiva de Deus, né? Para o bem-estar de ambos. E que esta união é uma união para a vida toda, né? Que este relacionamento deve ser um relacionamento para a vida inteira. Então, capítulo 19, versículos 5 e 6 diz: E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Deus criou o homem, criou a mulher e os casou, né, e os fez uma só pessoa. Esse intercurso sexual de um homem com uma mulher é que faz o homem e a mulher ser uma só pessoa. E Deus diz que isso nunca deve ser mudado e que deve ser sempre assim, né? Esta questão volta numa mensagem anterior que a gente já fez com relação ao casamento homoafetivo, que é uma coisa que foge do padrão daquilo que Deus ordenou lá no começo, né? Porque a união sexual entre pessoas do mesmo sexo não atende o objetivo que foi proposto por Deus no casamento. Mas a união sexual entre o homem e a mulher, sim. E esse deve durar para sempre, segundo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa união é santificada pelo Senhor, né? Essa sexualidade sadia é santificada por Deus, ela é santa. Por isso que ela não é pecaminosa, a relação sexual entre marido e a esposa. No capítulo 5, versículo 33 de Efésios, nós aprendemos ali que a mulher deve tratar o seu marido respeitosamente, né? Tratá-lo com respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33, né? Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Então, compete à esposa o respeito ao marido e compete ao marido o amar a sua esposa, né? São orientações da palavra de Deus para um bom relacionamento familiar e para um bom relacionamento conjugal. Esta palavra praticamente se repete lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que é um mandamento, né, diretamente aos homens, né, que diz assim: Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então o marido deve tratar a esposa respeitosamente, com todo respeito, com todo carinho, com todo amor,
Isso é mandamento de Deus. E se ele se negar a fazer isso, há uma sanção imposta aqui. Não adianta ele orar ao Senhor, né? A oração dele não será atendida por Deus. A oração de um marido que não respeita a sua mulher e não a trata com carinho, Deus está dizendo que ele não vai atender esta oração. Então, para um bom relacionamento familiar e espiritual, a palavra de Deus orienta aos maridos a amarem suas mulheres e tratarem elas com todo o respeito que elas merecem, com todo o carinho, com todo o cuidado que elas merecem. Nunca foi uma prática comum nos lares cristãos e principalmente batista, irmãos, a agressão física de marido e mulher. Nunca foi comum, nunca foi. E por misericórdia de Deus também não deve continuar não sendo comum, porque já se foi o tempo em que as pessoas, os homens, por exemplo, tinham o hábito de agredir as suas mulheres e ficar por isso mesmo. Isso é um ato criminoso, sempre foi criminoso, mas sempre foi protegido. Hoje não é, né? Todos devem, inclusive, denunciar uma situação dessa natureza à polícia, né? Então, seria extremamente constrangedor para um cristão, né, para nós batistas, ter entre nós um homem que agrida sua esposa e a polícia o tire de casa algemado por causa disso. Seria um escândalo para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, na atualidade, nos dias atuais, esta triste situação tem ocorrido. E isso é uma desobediência ao mandamento de Deus, em que o marido deve tratar a sua mulher com todo respeito, com todo carinho, com todo amor. E, da mesma maneira, a esposa também deve respeitar o seu marido. O capítulo 5, né, de Efésios, voltando lá a Efésios, né, capítulo 5, versos 21, 25 e 28. Efésios capítulo 5, verso 21, 25 e 28. Verso 21 diz: sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo Jesus. Aqui trata-se, irmãos, da submissão mútua. Às vezes fala-se só da submissão, né, da esposa ao marido, mas aqui trata de submissão mútua, né? Mútua. O respeito do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos filhos para com os pais, porque muita gente pensa que pai não precisa respeitar os filhos, mas à luz da palavra de Deus precisa sim, né? Respeito dos pais com os filhos e principalmente dos filhos para com os seus pais. Mas no que o pai tem que respeitar os filhos? Olha, irmãos, cada pessoa tem a sua individualidade, o seu jeito de ser, tem sua opinião, seu pensamento. O pai deve instruir em amor, deve corrigir em amor, mas todos nós sabemos que nem tudo na vida precisa ser de correção, né? Nossos filhos precisam muitas vezes de atenção, de compreensão, né? De ajuda. Nem sempre o que eles precisam é de disciplina, é correção, é castigo. É nesse sentido que trata de respeitar os filhos, né? Eles têm conhecimentos e sabedoria típicas deles, até inclusive típica da idade que eles têm. Então, é nesse sentido que tem que haver um respeito mútuo entre marido e mulher e também, principalmente, entre pais e filhos, que a palavra de Deus recomenda aqui no verso 21 de Efésios, capítulo 5. E também no verso 25 e no verso 28, de novo, fala-se sobre o dever, né, que o marido tem de amar a sua mulher, né? O versículo 25, o marido ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Verso 28, o homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, né? Pastor Cláudio Duarte, nas muitas palestras que ele faz, e na maioria delas tem assim são para as pessoas rirem, né? Ele é bem extrovertido. Ele fala sobre a diferença que há entre homem e mulher. Por exemplo, o homem ama a sua esposa.
E ele dá prova de amor de várias formas. Mas ele tem a maioria dos homens tem muita dificuldade de ficar dizendo para a esposa que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diferente da mulher que fala isso com tremenda facilidade, né? A mulher, ela fala do sentimento com muito mais facilidade do que o homem, né? E quase todos os conselheiros de matrimônio falam desta dificuldade que há no homem, né? Mas a Bíblia diz e manda que o marido deve amar as suas esposas. E as irmãs precisam entender que, embora muitas vezes talvez essa expressão não saia da boca do homem, ele ama, né? E dá esse sinal de amor de várias formas diferentes, né? Talvez numa outra ocasião a gente trabalhe isso melhor aqui com relação aos maridos. Efésios 6, versículo 4, né? Ele trata aqui, é o mandamento do Senhor em que ensina que os pais eles não devem provocar ira no coração dos seus filhos. Isso é também conhecido dos irmãos, né? Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então, a Bíblia recomenda a nós, pais, uma boa relação com os nossos filhos. Quando for necessário corrigir, a gente deve corrigir. Quando for necessário disciplinar, a gente deve disciplinar. Mas o mandamento é que os pais não provoquem ira no coração dos seus filhos. Não provoque ira. Isto traz uma carga de dor, de tristeza, de pecado no coração dos filhos, né? De amargura, que pode repercutir de modo muito ruim na vida deles, tanto no presente quanto no futuro. Então precisamos cuidar para que não venhamos a provocar ira, sentimento ruim no coração dos nossos filhos, por agressividade da nossa parte, violência, palavras pesadas, né? Falta de atenção que os filhos precisam, né? Não dar a eles o cuidado necessário que eles precisam. E por último, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que fala, irmãos, sobre a responsabilidade que todos nós temos com os nossos familiares, né? Capítulo 5, versículo 8, com relação à interdependência econômica, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? Os pais devem cuidar dos filhos e os filhos, quando possível e necessário, devem também cuidar das necessidades dos seus pais. Hoje, principalmente quando se chega à velhice, é preciso que os filhos, com carinho, cuidem dos seus pais, não os abandonando, não os deixando no sofrimento e na rua da amargura. Diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então, a palavra de Deus recomenda, orienta, Deus orienta na sua palavra que os pais devem prover para os seus filhos e os filhos, quando seus pais tiverem necessidade, eles têm a obrigação de prover para os seus pais e de cuidar dos seus pais. São estas, irmãos, as orientações, né, da palavra de Deus para a família, e aquilo são que cada família e cada pessoa e cada componente da família deve praticar para que haja uma boa relação no lar, né, na casa, no seio familiar, né? São orientações das Escrituras Sagradas para um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento conjugal. Que Deus nos abençoe ricamente, que venhamos a colocar em prática os mandamentos do Senhor, porque certamente isso trará a nós, a todos nós, uma vida saudável, feliz e abençoada. Que Deus abençoe ricamente o amado irmão e a sua casa, em nome de Jesus.